Agora todo mundo é autista. Tem excesso de diagnóstico nesse país. Será verdade? Vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês não me conhecem, eu sou a Tatiana Perecim. Sou criadora da MAPA TEA-TDAH, a metodologia de atendimento psicoterápico a adultos TEA-TDAH. Sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, em análise do comportamento e sou uma autista diagnosticada depois de adulta. Então, vamos lá? Para a gente conversar a respeito dessa pergunta, será que tem autista demais por aí? Será que todo mundo é autista agora? O que será que está acontecendo? A gente primeiro precisa dar uma olhada nos dados oficiais que dizem para a gente qual é o número mais ou menos normal de autistas que a gente pode encontrar por aí, né? Para a gente conversar sobre isso, eu vou trazer dados recentíssimos, dados desse ano, no mês de abril de 2025. O CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele publicou os dados da pesquisa que ele faz a cada 2 anos a respeito da prevalência do autismo. Os dados que o CDC traz são produzidos através da identificação da quantidade de crianças de até 8 anos diagnosticadas nos Estados Unidos, seja através do Medicaid, que é o tipo de um plano de saúde que eles têm lá, seja através de identificação na educação, então profissionais da educação que avaliaram que aquela criança tinha características de autismo e seria encaminhada para a educação especial, seja crianças que receberam diagnóstico formal através de outros canais. E dentro desse grupo, então, crianças até 8 anos diagnosticadas nos Estados Unidos por esses serviços, comparados com o número geral de pessoas da mesma idade na população, o dado que o CDC encontra é de que 1 a cada 31 crianças são autistas. Esse número dá, em termos de porcentagem, algo como 3%. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente pense é o seguinte: se a gente fosse tomar esse dado como definitivo, né? Então, olha, são 3% de autistas na população. 3% é um número que parece pequeno quando a gente fala ele assim, mas se você pensar que 3% é 1 a cada 31, então isso significa que a cada 31 crianças que estão em algum lugar, tem pelo menos um autista ali. Numa sala de aula, que tem 30 crianças, tem pelo menos um autista. Numa escola pequenininha, com 300 alunos, tem pelo menos 10 autistas, né? E esse número, ao que tudo indica, é o número que sempre existiu. Então, primeiro de tudo, né, você cruzar com um autista em todo lugar que você vai, não é um sinal de que tem autista demais, é um sinal de que 3% das pessoas são autistas, ou seja, mais ou menos 1 a cada 30, o que significa que sim, mais ou menos em todo lugar que você for, vai ter alguém que é autista. Na sua empresa, na onde você trabalha, na onde seu filho estuda, onde você faz atividade física, etc., porque 3% é um número que parece pequeno, mas não é tão pequeno assim, né? Porém, a gente pode olhar para esse número de uma forma um pouco mais crítica, né? Vamos olhar 2 vezes para entender como é que esse número é produzido. Então, é o seguinte, como eu falei para vocês, são dados de crianças até os 8 anos que foram diagnosticadas nos Estados Unidos, dessas maneiras que eu falei para vocês. Quando a gente olha para isso, a gente tem que levar em conta algumas coisas, né? Qual que é a probabilidade de que esse dado é um dado, assim, extensamente avaliado, ou seja, que todas as crianças dessa faixa etária foram avaliadas e que de todas essas crianças que foram avaliadas, só essas 3% têm características. Bom, para a gente se perguntar isso, a gente tem que primeiro lembrar que os Estados Unidos são um país que não tem um sistema público de saúde, o Medicaid é um serviço que não é oferecido a toda a população, a saúde privada nos Estados Unidos é muito cara, de modo que para uma família buscar atendimento para uma criança, provavelmente essa criança tem que ter demonstrado alguma questão um pouco mais séria, né? Um autista muito levinho, tal, que não esteja, por exemplo, tendo fracasso escolar, talvez não tenha sido identificado. Além do mais, a alimentação da faixa etária, que é de crianças até os 8 anos, ela naturalmente direciona a identificação de crianças autistas níveis 3 e níveis 2. Mas as crianças autistas nível 1, muitas vezes ainda não são detectáveis nessa faixa etária, né? Afinal de contas, não é estranho uma criança de 8 anos que não entende sarcasmo, que não entende ironia, não é estranho uma criança de 8 anos que não entende hierarquia informal, né? E todas essas outras características que são muito mais visíveis nos autistas nível 1 a partir da adolescência.
Quando o autismo nível 1 era chamado de síndrome de Asperger, como ele era um evento separado, a gente tinha dados específicos sobre ele. E, naquela época, a idade média de diagnóstico de autistas nível 1 era 11 anos de idade. Então, com 8 anos, a gente pode supor que esse dado deixa de fora muitos autistas nível 1, fora todos os autistas níveis 2 e 3, que possivelmente não foram avaliados, que não tiveram acesso a serviços de saúde, que não tiveram a sorte de cruzar com um profissional capacitado, etc. Então, esse dado, 1 a cada 31, 3%, é um dado que a gente pode imaginar que esteja subdiagnosticado em função de todas essas questões. Na verdade, aliás, o próprio relatório mostra para a gente uma outra dica que nos faz pensar que talvez esse dado esteja subavaliado. O estado da Califórnia foi um dos locais onde eles coletaram dados para essa pesquisa, e aí no relatório que acompanha a publicação você tem acesso aos dados de cada um desses locais. E a Califórnia é um estado que tinha criado um serviço de atendimento para crianças autistas e que, por conta disso, existia o interesse de que todas as crianças que estavam no espectro fossem identificadas. Então, nesses dois anos entre a última pesquisa e essa, o estado da Califórnia ofereceu um treinamento extenso a todos os pediatras do estado a respeito de como identificar crianças com traços de autismo. E nos dados da Califórnia, esse estado onde os pediatras estão todos muito atualizados a respeito dessa identificação, o número de autistas encontrados foi de 5%. Então, a gente pode imaginar que, ainda que no estado da Califórnia você ainda tenha todos esses problemas, não tem um serviço de saúde pública, o Medicaid não é para todo mundo, e etc., mas quando você tem um programa de treinamento dos profissionais, os profissionais estão mais craques na identificação dessas crianças, o número que eles encontraram foi 5%. Então, assim, né, a gente pode dizer que, sendo muito conservador, sendo muito prudente, o número de autistas na nossa população, segundo os dados do CDC, é 3%. A gente pode supor que, havendo um treinamento de profissionais mais intenso, eles ficam capazes de detectar uma porcentagem maior dessas pessoas, esse número chega próximo de 5%. Lembrando que são crianças até 8 anos, então, se a gente estendesse um pouco essa fase de diagnóstico aí até pelo menos o começo da adolescência, talvez a gente encontrasse um número até um pouco maior, que provavelmente é o número real de autistas que existe no mundo. Outra questão é que não temos nenhum dado que indique que esse número é recente no sentido de não haviam autistas antes e agora existem. O que a gente tem, sim, é um efeito parecido com esse efeito que foi detectado na Califórnia, que é os profissionais estão treinados em detecção, então muita criança autista passa sem diagnóstico. E aí, essas crianças estão sendo diagnosticadas muito tardiamente, ao passo que, conforme a gente começa a investir em treinamento dos profissionais para estarem preparados para essa identificação, o número sobe aí para em torno de 5%, talvez 7%, incluindo os autistas nível 1. E isso é o número que provavelmente temos hoje e o número que tudo indica sempre existiu, né? O fato de que antigamente a gente não identificava essas pessoas como autistas não faz com que elas não tenham sido autistas, só faz com que ao longo das últimas gerações a gente deve ter tido aí algo como 5, 7% de pessoas autistas não diagnosticadas na população, vivendo sem o suporte necessário e correndo riscos de desenvolvimento de doenças mentais, como a depressão, como os transtornos de ansiedade, etc. Talvez essa seja, inclusive, uma das explicações de por que os níveis de depressão e ansiedade na nossa sociedade sejam tão altos nessas gerações anteriores, né? Por outro lado, já que esses são os números dos Estados Unidos, mas vamos falar então um pouco de números no Brasil. No mesmo período, ali com um mês de diferença, né, o CDC soltou os dados deles em abril, o IBGE soltou os dados do censo de 2022 em maio, né? Em maio, o IBGE liberou a parte dos dados do censo de 2022 que se refere à identificação de pessoas autistas. O que é que o IBGE diz? O IBGE diz que ele encontrou 2,4 milhões de indivíduos autistas no Brasil durante as pesquisas para o censo de 2022.
E aí, será que esse número é muito ou é pouco? Bom, olha, 2 milhões pode até parecer um número grande, mas quando a gente contrasta esse número com a população do Brasil, o que a gente tem é um número de 1,14%. É um número muito pequeno. Se a gente for levar em conta o dado do CDC geral, que é 1 a cada 31, ou seja, 3%, significa que a gente só está identificando 1/3 dos nossos autistas. Se a gente levar em conta os dados da Califórnia, com os profissionais capacitados, que dizem que o número é em torno de 5%, isso quer dizer que a gente está detectando 1/5 dos autistas. De qualquer maneira que você olhe, o que esse dado do IBGE nos conta é que a quantidade de autistas diagnosticados no Brasil ainda é incrivelmente inferior à quantidade real de autistas na população. Tudo indica que nós temos mais do que o dobro de autistas não diagnosticados circulando por aí, vivendo, enfrentando a vida sem o devido suporte, sem os devidos ajustes, muitas vezes adoecendo, deprimindo, desenvolvendo transtornos de ansiedade, etc., que são os efeitos comuns da gente ser um autista não diagnosticado, né? Então, o que a gente tem aqui é um dado que nos mostra que não só não tem exagero de diagnóstico de TEA no Brasil, muito pelo contrário, o que a gente tem é um subdiagnóstico muito significativo, né? É importantíssimo que a gente invista na identificação dessas pessoas. E para a gente fazer isso, talvez a gente esteja precisando seguir lá o caminho da Califórnia, que é o caminho de melhor qualificar os profissionais que lidam com essas pessoas, para que eles estejam mais preparados para esse diagnóstico. Levando em conta que com essa quantidade de subdiagnóstico, a gente, com certeza absoluta, ainda tem uma população gigantesca de adultos que não receberam diagnóstico lá atrás, a gente percebe que treinar os profissionais que lidam com adultos a identificar autismo é central. E, principalmente, dentre todos esses profissionais, os psicólogos são aqueles que não tem como escapar. Um psicólogo precisa ser capaz de identificar um autista adulto, porque, como eu já disse para vocês, o autismo sem identificação e sem suporte, ele tende a conduzir para o desenvolvimento de doenças mentais, como depressão, ansiedade, e leva essas pessoas aos nossos consultórios. Então, ali, na minha visão, dali é um lugar onde o autista não pode passar sem diagnóstico, né? O fim da picada, você já nasceu autista, não foi identificado, teve todo o seu cuidado de saúde na infância, não foi identificado, passou pela escola, não foi identificado, chegou na vida adulta, adoeceu, foi parar no psicólogo, se o psicólogo também ainda não identificar, aí realmente, né, a situação é muito grave. E aí, como vocês sabem, é por isso que eu trabalho com capacitação de psicólogos para identificação e tratamento de autistas na vida adulta. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês já conheciam esses dados? Vocês já tinham feito essas reflexões? Deixa aqui para mim nos comentários as suas observações, os seus comentários, pensamentos, percepções sobre esse tema. Além disso, lembra de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais análises e reflexões como essas. Até a próxima!